Olá, professoras, professores, pessoas que estão interessadas em conhecer e pesquisar a educação. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o curso Vygotsky Fundamentos e Práticas de Ensino, que já vem sendo oferecido numa parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da EGOV e a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós iniciamos esses cursos já há alguns anos, já formamos centenas de professores, e o curso, ele tem um curso de 40 horas, são 24 horas presenciais e 16 horas é um trabalho que é feito para que a gente consiga completar essa carga horária, porque é importante escrever e ler também. Esse curso, quando nós falamos em Vygotsky, que é um grande conhecido desconhecido, porque todo mundo ouve falar em Vygotsky, mas poucos conhecem a fundo. E nós, então, temos um grupo de professores altamente qualificados, todos são doutores e todos são pesquisadores da psicologia histórico-cultural e da pedagogia, da educação e, principalmente, da obra de Vygotsky. O Vygotsky, ele vai nos dizer o seguinte: o psiquismo da criança não nasce como uma planta dentro do sujeito, dentro da criança. Mas esse psiquismo, ele se desenvolve a partir do contato que ela tem com a linguagem, com a cultura humana historicamente produzida. Então, o psiquismo, o sentimento, o desenvolvimento infantil está diretamente ligado à possibilidade e à capacidade de apropriação dessa cultura pela criança. E o professor é esse sujeito que vai possibilitar que a criança se aproprie desse conhecimento, mas não de qualquer conhecimento. Para o Vygotsky é fundamental que o conhecimento científico, o conhecimento ético, o conhecimento estético, seja priorizado nas relações escolares. Então, a criança na escola, ela precisa se apropriar do conhecimento científico. E isso não é qualquer conhecimento. O senso comum faz parte desse aprendizado, mas o senso comum a criança aprende em casa, aprende na rua, não precisa da escola, não precisa de um professor. Então, isso muda radicalmente o entendimento que todos nós temos da educação contemporânea. Porque nós vemos muitos professores que se acham facilitadores, a criança aprende sozinha, o professor é aquele que aprende. Para o Vygotsky, o professor, ele organiza o espaço educativo de forma com que a criança aprenda. Então, ele planeja, ele estuda, ele sabe. Então, nessa perspectiva vygotskiana, o professor tem um valor muito maior no processo educativo. E por isso o sucesso que o Vygotsky faz junto aos professores também, né? O nosso curso é um curso dado, por exemplo, por professores da psicologia da Universidade Federal, que vão estudar aspectos psicológicos mesmo do desenvolvimento, por professores da pedagogia, que vão discutir uma questão mais prática de sala de aula, por que é importante determinado tipo de atividade em detrimento de outras, e principalmente nos instruir para que a gente consiga fazer a crítica a determinados padrões, determinadas tendências educativas que não valorizam o conhecimento, principalmente o conhecimento científico, como sendo o centro do processo educativo escolar. Por isso, nós, durante esses anos que nós desenvolvemos esse projeto, na realidade esse projeto começa lá em São Carlos, já há uns 15 anos atrás, e aqui em Campo Grande já desenvolvemos vários cursos, sempre focados no fundamento e na prática. O fundamento também diz respeito ao fundamento filosófico. Qual é o fundamento filosófico da obra de Vygotsky? É a dialética entre a cultura historicamente produzida e o indivíduo, ser singular, que se apropria dessa cultura à medida em que ele é sujeito dessa relação. Então, é preciso que o aluno na sala de aula seja, sim, sujeito, porém, não de qualquer relação, sujeito de uma relação com o conhecimento científico. E aí o professor deve, então, estudar, como diz Vygotsky, 100 vezes mais do que aquilo que ele vai ministrar num dia de aula. O professor deve ser um intelectual, um pensador, e não se deixar reduzir a uma percepção de um professor como um operário, como um operador. O professor não é um operador da sala de aula. O professor é um intelectual que pensa, que conhece 100 vezes mais do que aquilo que ele vai ministrar. E por isso mesmo ele é valorizado. Nós estamos vivendo hoje um momento muito difícil com a desvalorização da docência em todos os níveis, e é preciso que a gente retome determinados fundamentos educacionais para que a gente consiga fazer uma educação efetivamente
mais qualificada, que consiga fazer com que as novas gerações se apropriem do que existe de mais complexo, de mais científico, de mais abstrato, de mais humano. Porque só a apropriação do conhecimento pelas novas gerações é que vai possibilitar um mundo melhor e, principalmente, uma melhor qualidade de trabalho e valorização dos professores na sala de aula. Então, Vygotsky, Fundamentos e Práticas de Ensino, já na sua 6ª fase, aqui em Campo Grande, pela EGOV, na Secretaria de Estado, em outros lugares que nós demos esse curso dentro da universidade, né? Começa agora no mês de maio, né? E temos uma semana de segunda até sábado, com 4 horas por dia, à noite, presenciais, sábado de manhã, e depois 16 horas é um trabalho que é realizado. Os certificados são do projeto de extensão da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, né? E a gente espera que vocês venham conhecer o Vygotsky, de fato, não só aquilo que se fala, com os melhores professores que conhecem o tema no Estado de Mato Grosso do Sul. Bem-vindos.